Na aldeia esquecida pelo tempo, ninguém ousava sair após o cair da noite. Diziam que um ser maligno, metade homem, metade fera, rondava as florestas e os campos, caçando sem piedade. Seu nome, Lúcio. Um homem que há muito havia feito um pacto obscuro com forças que a humanidade temia. Mas ao contrário de contos comuns, Lúcio não se transformava por acidente ou maldição. Ele se alimentava do medo e da dor dos outros, tornando-se cada vez mais monstruoso a cada ato cruel. A primeira vez que a lua cheia o tocou, com seu brilho prateado, Lúcio sentiu um prazer indescritível em seu coração humano e animal. A transformação não apenas o fortalecia, mas também aflorava sua maldade latente. Ele percorria as ruas silenciosas da aldeia, seus passos pesados misturados ao farfalhar da floresta, e atacava aqueles que ousavam desobedecer ou desafiar sua vontade. Crianças desapareciam em noites de neblina, viajantes nunca mais eram vistos, e a floresta ganhou o nome de Bosque do Lamento. A aldeia, inicialmente paralisada pelo terror, começou a se organizar. Homens mais velhos, guiados por uma tradição ancestral de caça a criaturas sobrenaturais, elaboraram um plano. Sabiam que Lúcio não era apenas forte, ele era astuto, cruel e capaz de manipular a mente daqueles que o enfrentavam. Muitos caçadores tentaram emboscá-lo, mas cada tentativa terminava em tragédia. O lobisomem parecia prever cada movimento, deixando um rastro de destruição. Foi então que surgiu Miguel, um caçador jovem, mas com um coração firme e uma mente brilhante. Diferente dos outros, ele estudou a fera sem subestimar sua inteligência. Miguel percebeu que a força de Lúcio estava ligada à lua cheia. Se pudesse controlar a forma como a luz prateada penetrava em seu refúgio, poderia prender a besta sem matá-la, um ato que a aldeia considerava impossível até então. Com paciência, Miguel e um grupo de homens construíram uma armadilha engenhosa, uma cela reforçada com ferro e símbolos de proteção antiga, escondida no subsolo de uma antiga torre abandonada. Eles sabiam que o lobisomem lutaria com todas as forças, mas confiavam na astúcia de Miguel. Na noite em que a lua cheia subiu ao céu, Lúcio, sentindo seu poder crescer, aproximou-se da aldeia com o uivo que gelava o sangue de quem o ouvia. O confronto foi feroz. Lúcio atacou com garras afiadas e dentes sedentos por sangue, enquanto os homens mantinham firme a rede de ferro e correntes encantadas. Cada golpe ressoava no silêncio da noite, misturado aos gritos de dor e fúria da fera. Quando finalmente o lobisomem foi contido, a luz da lua iluminou seu rosto e a transformação começou. Em um instante, o homem cruel se tornou a monstruosidade que a aldeia temia há anos. Miguel conseguiu acorrentar Lúcio na cela, mas percebeu que a fera ainda não estava derrotada. Toda a lua cheia, a luz penetraria pela janela da torre e Lúcio se transformaria, lembrando a todos que sua maldade jamais poderia ser completamente apagada. Ele uivava, rugia e tentava quebrar suas correntes, mas a inteligência humana havia triunfado. A aldeia, ao mesmo tempo aliviada e assustada, sabia que a batalha contra o terror não terminaria. Mas ao menos, agora, poderiam dormir sem medo de desaparecer durante a noite. No silêncio do cárcere, Lúcio refletia, ou pelo menos o que restava de sua mente humana. Ele se lembrava do prazer que sentia ao espalhar medo, mas agora, limitado a uma cela fria, sentia apenas a frustração e a raiva da impotência. A cada lua cheia, sua transformação lembrou velho do que era e do que não podia mais fazer. Um predador preso, um monstro contemplando a própria maldição entre o homem que ainda restava e a fera que sempre seria. O tempo passou, mas a fera dentro da cela jamais se acalmou. Cada lua cheia trazia um rugido ensurdecedor, reverberando pelas paredes de pedra da torre
e assustando os aldeões que se aproximavam para verificar se as correntes ainda resistiam. Lúcio, mesmo confinado, tornou-se mais astuto a cada transformação. Ele estudava cada sombra, cada feixe de luz que penetrava pela pequena janela, cada detalhe da cela que poderia, algum dia, ser usado a seu favor. No início, os guardiões mantinham a vigília durante as noites de lua, mas o cansaço físico e psicológico logo tornou-se evidente. Lúcio, com seus olhos amarelos brilhando na penumbra, lançava olhares que pareciam perfurar a alma. Homens e mulheres, mesmo os mais corajosos, sentiam a pressão de sua presença, uma sensação de que o próprio ar estava impregnado de maldade. Alguns juraram ouvir vozes, como sussurros que pediam libertação, mas Miguel sabia que aquilo era apenas o efeito psicológico da fera sobre mentes humanas cansadas. A cada transformação, Lúcio tentava quebrar suas correntes. As garras riscavam o ferro, os dentes batiam nas grades e o rugido que emitia fazia tremer o chão da torre. Mas algo estranho começou a acontecer. Com o passar das luas, a fera parecia entender que estava presa não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Cada uivo era um lembrete de sua derrota. Cada lampejo de lua sobre sua pele era uma tortura silenciosa. A maldade, que antes o tornava invencível, agora se voltava contra ele mesmo. Uma noite, enquanto a lua cheia iluminava a cela com força, Lúcio tentou uma última investida. Ele se lançou contra as correntes com fúria cega, esmagando pedras ao redor e rasgando a madeira do piso. Mas o ferro não cedeu, e a fera caiu de joelhos, arfando. Miguel, que observava de um ponto seguro, sentiu um misto de pena e satisfação. Lúcio não era apenas uma besta, era a personificação do terror que agora experimentava o próprio medo e a impotência. Os aldeões começaram a perceber mudanças sutis. O ar, antes pesado com o medo que emanava de Lúcio, agora tinha um silêncio carregado de tensão. A fera não atacava mais, mas o olhar dizia que, se houvesse uma brecha, nada poderia impedir a destruição que ele causaria. A cela, construída com sabedoria ancestral, tornou-se uma prisão tanto física quanto mental. Lúcio começou a compreender que a própria lua, que antes lhe dava poder, agora era sua tortura. Meses se passaram e a aldeia viveu com um terror diferente. Não mais a ameaça constante de um ataque, mas o conhecimento de que um mal incomensurável estava contido ali, observando, esperando e planejando. Alguns guardiões falavam de ouvir risadas baixas, como se o monstro se divertisse em seu próprio sofrimento. Outros acreditavam que ele sonhava com a liberdade, mas era incapaz de agir. Miguel, no entanto, sabia a verdade. Lúcio estava condenado a experimentar sua própria maldade repetidamente, preso entre o homem que ele fora e a fera que jamais poderia deixar de ser. E então, em uma noite particularmente clara, enquanto a lua cheia banhava a cela com luz prateada, Lúcio ergueu a cabeça e uivou. Mas não era um uivo de fúria, nem de ataque. Era um uivo de reconhecimento, de dor e de frustração. Cada nota carregava séculos de terror concentrados, refletindo em todos os cantos da aldeia. A maldade que ele espalhou agora retornava para ele. Uma punição que nenhum ser humano poderia infligir. Uma sentença imposta pela própria vida que escolhera. A partir daquele dia, Lúcio permaneceu um monstro confinado, um lembrete sombrio do que ocorre quando a maldade é liberada sem limites. Cada lua cheia era uma lembrança de sua derrota, e cada amanhecer, um eco de sua própria impotência. Ele jamais poderia escapar, e jamais poderia se redimir, preso entre sua fera interior e o homem que ainda restava. Lúcio tornou-se uma lenda viva, um lobisomem terrível,
castigado pelos homens e pela própria natureza, condenado a se transformar eternamente, enquanto a luz da lua penetrava pela janela de sua cela. E assim, nas noites silenciosas, quando a lua surgia no céu e o vento passava pelas árvores da aldeia, os habitantes sabiam que o mal ainda existia, mas agora, finalmente, estava contido. Lúcio, o lobisomem das sombras, permanecia ali, uma lembrança de que a justiça humana, quando unida à coragem e astúcia, podia derrotar até mesmo o terror mais absoluto, mas sua maldade jamais morreria. Apenas se escondia, esperando, presa na escuridão de seu próprio castigo.